Vozes dos Biomas está no ar. O cerrado mantém uma riqueza fitoterápica que é estudada cada vez mais pela ciência com a troca de saberes com os povos tradicionais. Quem nos fala a respeito dessa faceta importante do bioma e também da fitoterapia no contexto do Sistema Único de Saúde SUS é Luciana Karen Calabria, docente e pesquisadora da Universidade Federal de Uberlândia, onde se doutorou em bioquímica. A cientista tem experiência nas áreas de bioquímica clínica e educação em saúde, com ênfase no envelhecimento, plantas medicinais e bioinformática, e é co-organizadora do livro Fitoterapia do Cerrado, Sua Importância e Potencial, com o pesquisador Alexandre Azenha. Ela é a 127ª entrevistada do programa Vozes dos Biomas. Luciana, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E acho que a primeira pergunta não poderia ser diferente, né? Se você explicar para a gente o que é fitoterapia, né? Qual é a importância da fitoterapia? Obrigada, Sucena, pelo convite. Me sinto honrada. E aqui eu represento todo um grupo aí que trabalha com fitoterapia. A fitoterapia, ela é uma prática terapêutica na qual nós utilizamos as plantas medicinais, né? Pode ser um princípio ativo, a planta como uma terapêutica para qualquer causa em doenças, prevenção, tratamento. Então, desde que essa planta ela possa ser utilizada em várias formas, né? Então, isso é a fitoterapia. A gente tem duas formas bem caracterizadas da fitoterapia, que são a fitoterapia tradicional, que é aquela que nós fazemos em casa, né? E também aquelas que incluem as comunidades tradicionais. E aí entram desde os indígenas, os caboclos, os terreiros, os quintais, os quilombolas, ribeirinhas. Então, nós colocamos todas essas comunidades tradicionais dentro da fitoterapia tradicional. Mas nós temos também a fitoterapia científica, né, que hoje é muito bem vista também, porque faz esse aliado entre a tradicional, né, sem perder esse conhecimento, junto com o que já está na literatura, né, o que já está aprovado cientificamente de que realmente funciona. Bem, agora a gente vai entrar no cerrado, né, do bioma cerrado. Então, você organizou, né, um livro, né, junto com o pesquisador Alexandre também, né? E eu gostaria que você falasse o que foi a motivação, né, para o lançamento desse livro, né, específico sobre a fitoterapia do cerrado. Uhum. Bom, o livro é esse, né, Fitoterapia do Cerrado. Ele é nós fomos organizadores, o professor Alexandre Azenha Rezende e eu. Nós organizamos junto com 13 pesquisadores na área da fitoterapia, textos que já vinham sendo resultado aí de projetos de extensão e também de pesquisa dentro da Universidade Federal de Uberlândia. A gente viu uma necessidade, né, de publicizar esses dados e que, para nós, publicar em revista científica não traria o impacto do que um livro. Inicialmente, todos os dados que estão nesse livro já tinham sido entregues à comunidade, fora, né, da acadêmica, na forma de panfletos, de oficinas, de folders, mas existia um anseio nosso de colocar isso também de uma forma não só dentro das comunidades nas quais nós trabalhamos. Então, nós reunimos todos esses dados dentro desse livro, e ele vem num partido histórico, desde do que é a fitoterapia, da parte ecológica, da parte botânica. Depois nós passamos na parte molecular, então temos professores da parte de fisiologia, bioquímica, genética, ecologia, botânica, e depois nós finalizamos com a parte parasitológica e imunológica. Então nós passamos por todas as sub-áreas das ciências biológicas. O que nos motivou é exatamente isso, né? Publicizar o que está sendo feito dentro da universidade, o que já tinha sido entregue para a comunidade externa, mas agora precisava passar para outra comunidade, e que não seria necessariamente aquela que lê artigo científico, né? Que busca ali dentro da revista científica, da internacional, da nacional. A gente queria colocar isso mais público, né? Colocar esses dados assim dessa maneira.
E são resultados, assim, como eu mencionei, de pesquisas que foram feitas dentro de ensino e extensão, né, que é trazer essa comunidade externa para dentro da universidade. Então, essa foi a nossa motivação. Agora, riqueza, né? Gostaria que você passasse para a gente alguns exemplos da riqueza fitoterápica do Cerrado, né? Que às vezes a gente está tão próximo, né, e não percebe, né, que está lá, né, no nosso quintal, como você falou, né? Às vezes está nos povos ribeirinhos, enfim, os quilombolas, né, na própria academia, né? Qual é essa riqueza? Dá uns exemplos para a gente. Uhum. Antes de iniciar sobre a questão propriamente dita da própria planta medicinal, eu acho que é importante aproveitar esse espaço que você está me dando para contar um pouco de como que essas plantas chegaram hoje no Sistema Único de Saúde, porque eu acho que poucas pessoas sabem disso. Então, de uma forma muito rápida, né? Desde 78, a Organização Mundial da Saúde vem incentivando que as pessoas passassem a valorizar um pouco mais o uso das plantas medicinais, o que inclui, inclusive, a terapêutica e fitoterapia, porque as duas andam juntas, tá? Então, tanto que quando a gente fala de práticas integrativas e complementares dentro do SUS, a gente trabalha com as duas linhas, né? A planta medicinal em si e a terapêutica fitoterapia. E aí, isso começa pela Organização Mundial da Saúde, isso é um movimento internacional, porque, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, mais de 80% da população usa plantas medicinais. O que, para mim, também é muito... É baixo essa estimativa, né? É baixo, porque se você for pensar, todo mundo usa planta, né? Seja para fazer uma máscara no rosto, colocar no cabelo, tomar como um chá ou fazer um xarope. Então, a gente já tem uma ideia de que isso deve ser muito mais do que 80%. E aí, no Brasil, em 1980, começa uma introdução dessas plantas e dos fitoterápicos na atenção básica da saúde, porque existe um interesse também do Estado, né, do governo federal, de que essas plantas começassem a ser também receitadas pela parte médica, né, pelos profissionais da saúde, reconhecendo que as pessoas já usam essas plantas. E existe um interesse também de que seja um uso racional e seguro. Então, algo que a gente fala muito dentro do livro, né? A importância de que seja racional e seguro. Seguro por quê? Muitas vezes essas pessoas usam um medicamento alopático, receitado pelo médico, tomando um chá com plantas medicinais. Segundo exemplo usar mais de 2 a 3 plantas no mesmo chá, fazer um chá misto, né, o que traz também alguns prejuízos. Então, foram pontos que nós começamos a levantar e que nós notamos que seria importante trazer essas informações. Bom, aí quando o governo federal começa a entender que realmente isso é importante, que tem que estar no SUS, etc., criam-se políticas e programas das plantas medicinais e fitoterápicos, né? E inclui a planta medicinal e o fitoterápico como uma das práticas integrativas complementares para o SUS. E aí começa uma lista de plantas. É daí que vem essa história de quais são as plantas. Quando a gente fala de uso racional e seguro, o seguro eu já mencionei, o fato de não misturarmos tantas plantas, que a gente fala disso de poliherbácea. Do mesma forma que medicamentos, né? Polifarmácia, né? Assim como mais medicamentos. Mas o racional é de você não degradar o meio ambiente. E quando a gente fala de cerrado, a gente sabe que existe uma estimativa também alta, né, de 92% desse cerrado já está descoberto. E aí, quando a gente pensa em biodiversidade brasileira, e por isso o Brasil é uma das referências em fitoterapia, é exatamente pela diversidade de plantas que podem ser utilizadas. E quando a gente fala em cerrado, que é onde nós estamos, né, que eu estou em Minas Gerais, existia esse cuidado. Então, aonde as pessoas coletam essas plantas? Elas cultivam em casa? Elas coletam na rua? Como que essa planta é coletada e depois utilizada? Ela está em condições de ser utilizada? Qual é a quantidade? Porque a gente chegou a ver, inclusive pesquisadores que não eram da área, mas que queriam trabalhar com fitoterapia, degradando uma árvore inteira para poder investigar um princípio ativo. E aquilo não pode acontecer, né? Eu não posso querer
extrair uma informação de uma planta e destruí-la para isso, porque depois eu não tenho essa planta para utilizar. Então, do que vai valer a informação? Então, o trabalho todo foi também nessa conscientização, né, da própria população. Vamos cultivar em casa, tentar valorizar um pouco mais essa farmácia viva, né, que o governo federal agora está incentivando tanto. Bom, isso é um parêntese. Com esse levantamento dessas plantas, que hoje são 71 plantas, que são indicadas, né, dentro do RNSUS. São 71 espécies vegetais, desde as mais conhecidas, como, por exemplo, o gengibre. Mas também plantas que não são tão de acesso para nós, né? Então, é difícil o acesso e o cultivo, como uma alcachofra. Né? Então, assim, e uma mistura de informações no sentido de... Quando a gente fazia o levantamento etnobotânico e etnofarmacológico, os quintais diziam para nós que estavam utilizando hortelã. Só que existem 3, 4, 5 tipos de hortelãs que são consideradas plantas medicinais. Então, qual hortelã? É da folha pequena, é da folha grande, sabe? Então, assim, vai ser difícil para mim aqui listar, né, exatamente aquela planta que é utilizada, porque a gente precisa considerar a aplicação dela, a quantidade que eu vou usar e a forma como eu preparo. E daí, vamos fazer um outro parêntese também, como preparo, porque existem várias formas de preparo, mas vamos só focar em 2, que eu acho que são as que mais as pessoas utilizam, e eu penso que o seu programa vai chegar nessas pessoas, eu acho importante isso. A decocção e a infusão. Vamos trabalhar só em cima delas por enquanto, que seria... A infusão é quando eu tenho partes dessa planta que são mais moles, então flores, folhas, e aí eu coloco esse material vegetal e uma água fervente por cima e tampo. Em torno de uns 10 minutos, vou coar e eu vou administrar. E aí, para cada planta, eu tenho uma quantidade ideal para colocar e uma quantidade ideal para consumir ao longo do dia. Sempre levando em consideração de que as grávidas, lactantes e crianças devem evitar o uso desses chás. E a decocção, quando eu trabalho com raízes, com sementes, então troncos, né? Então eu preciso pensar que é um material mais duro, e eu preciso extrair o máximo, né, de princípios ativos de lá. Então, nesse momento, eu uso a decocção, que é ferver isso com água. E aí, depois de fervido, eu tampo, mantenho um tempo para extrair o máximo, ainda utilizo aquela água que foi evaporada, e aí eu consumo. Muitas vezes também há um erro em relação a esse consumo, porque, por exemplo, barbatimão. Barbatimão é ótimo antisséptico, mas ele não pode ser ingerido. E aí, esse material, quando eu faço a administração dele, eu vou usar como bochecho. Então, faço esse bochecho, eu vou cuspir, eu não vou engolir. A arruda, por exemplo, é outra, né? É tão utilizada nos terreiros, né? Candomblé, terreiros de Umbanda, mas ele não é administrado oral. Né? Aí que está um erro também. Muitas pessoas tiveram que fazer lavagem gástrica porque tomaram chá de arruda, e chá de arruda não é para se beber, é para se banhar, né? Para fazer a limpeza. Então, é isso, Sucena. Eu acho que além dessas espécies vegetais, né, que são as 71 espécies, e aí eu até mencionei o caso do gengibre, o alho também é antisséptico, ele atua na vulnerabilidade imunológica, quer dizer, a pessoa que está resfriada, gripada. Isso é um ponto interessante, porque muitos dos levantamentos que nós fizemos apreciam muito os problemas que eram fáceis de resolver sem você usar um analgésico ou você um antigripal, né? Então, tratava sintomas de dor no corpo, resfriado, coriza, mal-estar, dor de cabeça, que são preventivos pelo uso dessas plantas medicinais. Eu não necessariamente preciso usar a tecnologia farmacológica, né, para poder tratar, e financeiramente é um custo mais baixo, né? E aí, para finalizar, a questão do RENAME, né? Porque aí o RENAME, ele é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que vem da Anvisa também, mas só que aí são os fitoterápicos.
que são 12. E aí entram, por exemplo, mais para articulações, né? Também para o sistema imunológico. E aí eu tenho uma lista, né? Eu vou até passar isso para vocês. Então, aroeira, babosa, né? A babosa, ela está dentro da lista dos fitoterápicos. E quando a gente fala esses 12 fitoterápicos, eu estou falando de espécies vegetais que já estão comprovadas e que estão na farmácia para serem vendidas como medicamento, tá? Então, guaco, né, a hortelã, o salgueiro, a unha de gato. Então, estão todos aí dentro dessas pomadas, cápsulas. Né? A alcachofa, por exemplo, ela está em cápsula para nós. Então, isso é vendido na farmácia. Agora, quando eu trabalho com a lista das plantas que são de interesses do SUS, aí você pode conseguir lá no postinho, né? Um postinho ou aqui a gente chama de unidade básica de saúde ou unidade mista de saúde, né? E eles têm o quê? Uma farmácia viva, ou então as mudas, ou então a própria medicação pronta, né? Aqui também tem a farmacinha, que a gente chama nas cidades menores, né? Como onde eu estou aqui. E aí, nesse caso, eu tenho carqueja, né? Que é muito utilizado, o próprio alho, que eu mencionei, o alecrim, a hortelã, a folha de amora, né? A amoreira. Deixa eu ver uma outra aqui que está próxima da gente. Gengibre e cúrcuma, né? A cúrcuma para nós é o próprio açafrão. Deixa eu ver uma outra mais próxima para todo mundo, porque é muito regional também, né? Gengibre eu já mencionei. A Eugênia uniflora, né, que também está muito próximo. Eucalipto, né, que a gente utiliza muito para o sistema respiratório. E isso também é um detalhe importante, né? Porque se você olhar na farmacopeia do cerrado, você vai encontrar plantas específicas do cerrado. Mas você também tem a farmacopeia, que ela é específica para a região norte, né? Então, ali a gente consegue outras plantas que aqui eu não tenho, e lá eu já tenho. Na Mata Atlântica, quando eu trabalhei na Federal de Juiz de Fora, em Governador Valadares, a gente estava na Mata Atlântica, então lá também tinha plantas que aqui eu não tenho. Agora, das endêmicas, né, que eu acho que do Cerrado, né, que você falou várias que a gente também encontra em outros biomas, né, que Isso. você agora para nós. Das endêmicas, quais que você poderia dar como exemplo, né, que são específicas do Cerrado? Uhum. Aqui a gente tem uma... Eu acho que, na verdade, ela tá bem espalhada, assim, e não é muito específica daqui, que é o boldo, né? O boldo, ele é utilizado, e aí nós também temos vários boldos, inclusive aquele bem típico aqui do Cerrado, que ele é um pouco menor, mas tem o boldo chileno também, que está bem espalhado aí no Brasil, que eu penso que seu programa vai ser assistido por outras pessoas de outras regiões. O próprio hortelã, a gente tem um cruzamento aqui também, que ele é bem específico também, são folhas maiores, ela chega até a ser um pouco pilosa. A hortelã aqui, ela é utilizada tanto para gases, como na maioria aí no país, mas também, inclusive, como calmante ansiolítico leve, né? A própria erva doce, né? A erva doce que aqui ela aparece como folha, como semente, como flor. Então a gente pode utilizar praticamente a folha, a planta inteira, né? Aqui as mais utilizadas são hortelã, boldo, alecrim, a novalgina, que o pessoal chama de novalgina aqui. Eu trabalhei com 2 espécies que são típicas do Cerrado, que é a Polteria ramiflora, e ela tem um nome diferente, assim, mas aqui a maioria conhece porque ele é um hipoglicêmico utilizado dentro do SUS
para diminuição da dose de insulina. E a Voquisia rufa, que também é utilizada aqui dessa maneira. Então, são 2 plantas que são típicas do Cerrado, né, que inclusive está sendo observada por uma questão ecológica, até porque as pessoas utilizam muito. Pata de vaca também, eu não sei se é de comum para outras regiões, mas a pata de vaca aqui, ela inclusive está num trajeto de caminho, de caminhada e corrida, né, aqui no centro da cidade, que as pessoas, elas coletam e cuidam dessas plantas aqui, porque também são utilizados como hipoglicemiante, porque para quem é diabético, né, o uso da insulina é algo difícil, né, e aí quando você tem uma planta que você pode associar para isso, é lógico, sempre com recomendação médica, pelo amor de Deus, não vai sair pegando essas plantas e fazendo o que você quiser, não, é com orientação médica, e essa orientação, né, para os profissionais de saúde que estão nos assistindo, a AvaSUS, né, que é uma plataforma de cursos, tem uma diversidade enorme de cursos voltados para plantas medicinais e fitoterapia. Então, se jogue nesses cursos para você poder orientar essa população, né? Não vamos deixar essas pessoas utilizarem da forma como elas queiram. Eu reconheço, honro e respeito o conhecimento tradicional dessas comunidades. Eu acho que nós temos que valorizar, nós temos que resgatar isso, porque quando a gente fala que 92% do Cerrado está descoberto, eu estou falando também de uma população que está sendo esquecida. Esse conhecimento é que nos leva aos artigos científicos, aos próprios livros, né? Só que eu preciso dessas comunidades, elas sendo preservadas e esse conhecimento também. Porém, quando eu trato de medicina, né, quando eu estou falando daquele paciente que está buscando ajuda lá no postinho de saúde, ele precisa de uma orientação correta. E somos nós que precisamos fazer isso. Então, existem esses cursos na AvaSUS, né, os cursos de medicina já têm mais de 10 anos que os projetos pedagógicos de curso estão sendo alterados para incluir a homeopatia, a fitoterapia, né? Então, não existe mais essa de que eu não confio, eu não quero e eu não acredito. A gente vai ter que usar isso, né? E vai chegar um momento ainda que essas 2 medicinas, né, a tradicional, convencional, formal, junto com essa terapia, essa terapêutica da fitoterapia, elas vão se encontrar. Vai ter um momento que isso vai ter que acontecer, né? E a gente vai poder, de certa forma, ver as coisas funcionando de uma forma sistêmica, holística, e não mais somente de órgãos e tecidos separadamente. É importante o que você está falando, né? Acho que a gente, né, fazer alusão a não automedicação, né? Nunca, né? Sempre, né, ter a prescrição, orientação, né, de um profissional da área de medicina. O respeito, né, como você falou, né, essas comunidades tradicionais, né, esses saberes, né, que cruzam com a ciência, né, que um alimenta, retroalimenta, né, e vai chegando, né, nesses medicamentos, né, que já são reconhecidos, como você falou, né, tem as plantas e tem os medicamentos, né, que já são reconhecidos pelo SUS e já estão introduzidos, né, na adoção também, né, quando os médicos vão fazer as receitas, né, isso é importante. E agora a gente está chegando nos momentos finais do programa, e eu gostaria que você fizesse as suas considerações, né, e também, se tiver algum local ou site que você também queira orientar, né, ao internauta também poder consultar, fique à vontade, né? E, obviamente, né, a leitura do livro, né, que é algo assim importante, né, e instrutivo também que vocês fizeram. Bom, primeiro acho importante a gente comentar isso que você falou, reforçar, né, sobre a não automedicação. A gente tem orientação para não só dentro dos postinhos, né, mas quem quiser mais orientações, tem sites interessantes em relação a isso, até próprio do governo federal, tem apostilas, porque existem PDFs disponíveis pelo governo federal para você saber a quantidade de cada planta, né, as plantas que realmente já estão comprovadas, porque
existem esses 2 documentos que eu mencionei, né, que é a Farmacopeia Brasileira e também o Memento Fitoterápico, que eles foram construídos a partir de todas as monografias que já foram feitas em relação às 71 plantas, espécies vegetais, e os 12 fitoterápicos. Então, ali tem uma reunião de dados, né? Então, inclusive, fotos dessas plantas, né? A estrutura vegetal delas para você conseguir reconhecer, a forma como você utiliza seus sentidos, né? Aroma, textura, sabor, para ter certeza de que é realmente aquela espécie, porque essa é uma dificuldade. Aonde você poder coletar, como que você vai plantar, em que momento do dia que você coleta para você ter maior quantidade daqueles princípios ativos, a quantidade de água, as doses diárias de cada uma das plantas. Então, isso você pode fazer se você já tiver o costume de usar, né? Então, assim, não é uma novidade. Agora, tem que tomar cuidado em relação se você já estiver usando algum medicamento alopático, se você tem uma doença. Que, por exemplo, muitas pessoas usam carambola, né? Carambola é considerada hoje uma planta medicinal. Não está dentro da lista do SUS, né, dessas 71 espécies, porém é considerada uma planta medicinal por conta dos seus princípios ativos. Porém, não é toda pessoa que pode usar a carambola, porque se uma pessoa tiver um problema renal crônico, ele vai piorar a situação dele. Se você tiver uma pressão alta, hipertensão, é totalmente prejudicial para você, né? Uma outra planta que era utilizada muito lá no leste de Minas era o noni. O noni era utilizado muito para câncer. E hoje a gente já sabe por questões científicas que ele não deve ser utilizado, porque as pessoas lá elas batiam com água, bebiam e sempre causava algum problema hepático ou gástrico. Tem mais uma, babosa, né? A babosa ela é um ótimo cicatrizante, porém ela deve ser usada como empasto. Então você faz uma fatia bem fina e coloca em cima da sua ferida. Agora, o que as pessoas estavam usando? Batendo a babosa e bebendo a babosa, né? O que causava também lesões gástricas, né, no estômago e também uma hepatotoxicidade, o que piorava o quadro da pessoa. Melhorava a cicatriz, porém piorava outros casos. Todas essas orientações estão nesses documentos, tá? Para os profissionais de saúde, eu vou passar então o site da VASUS para você se orientar. É uma realidade hoje, está dentro do SUS, e aqueles profissionais que queiram trazer essas práticas integrativas para dentro do seu postinho, da sua unidade básica, o governo fomenta isso. Então, assim, poucas pessoas sabem disso, depende de cada cidade, fazer um documento e solicitar essa formação dos profissionais, né? A gente precisa disso, olha a crise que a gente está passando, não dá mais para comprar só remédio na farmácia. A gente precisa valorizar isso, né? Quando tiver essa pessoa que conhece a informação, né, vai ser nossos avós, vai ser nosso vizinho, vai ser aquele ribeirinho que está ali e traz a informação, a gente precisa ouvir essas pessoas. Vamos trazer e somar. Quem tiver disponível aí para fazer oficinas, né, e quiser ajuda em relação a isso, né, pode nos procurar. Dentro de cada universidade tem um grupo que trabalha com fitoterapia. Todas as universidades. Na UFMG, se você entrar no site da UFMG, tem um site, que eu vou deixar com você também, Sucena, aqui, as pessoas têm acesso a cada foto das plantas, inclusive tem uma apostila para os sintomas da Covid. Planta medicinal não sara Covid, não mata vírus, coronavírus, porém, tem várias plantas que auxiliam nos sintomas da Covid, né? Sintomas leves da Covid. Então, eles montaram a apostila até em relação a isso. No norte, na Federal do Rio Grande do Norte, tem um grupo forte ali que trabalha com plantas medicinais. Então, ali também é um lugar onde você pode acessar, você pode fazer estágio, você pode conhecer um pouco mais. Então, para cada Brasília, o UNB, tem um grupo forte de fitoterapia do Cerrado, né? A professora Laila, professor Foed Espíndola em Uberlândia também. Então, assim, acessar essas pessoas e tentar se
se inteirar mais desse assunto, né? Em relação ao livro, para quem quer conhecer, né, hoje ele está sendo vendido, mas eu conheço vários dos autores que ainda têm exemplares, tá? Então, basta entrar em contato com esses autores e eles vão te passar um exemplar já impresso. Ah, não tenho condição de comprar esse livro, não tem problema, existe e-book dele. Então, é só entrar em contato conosco e a única coisa que a gente quer é difundir essa informação. A gente precisa mudar essa visão de que planta medicinal é só uma plantinha do quintal. Ali tem uma farmácia viva, você tem uma farmácia viva dentro da sua casa, que você pode trocar informação com essa planta e ela pode te curar, ou pelo menos prevenir alguma coisa. Você vai trazer a natureza para dentro de você. Então, essa é a minha informação, assim, minha dica final para todos que estiverem assistindo. Bom, gratidão, professora Luciana, e um bom trabalho para vocês. E quando tiverem, né, novas, enfim, publicações, né, conhecimentos, compartilhe com a gente. A gente vai estar sempre com o espaço aberto. Muito obrigada. Obrigada, Sucena.